Mais uma noite, irmãos. Agradeço ao Senhor por estarmos aqui, pela tua maravilhosa presença, presença incomparável. Como eu disse ontem no monte, insistentemente, uma presença incomparável é a do Senhor. Nenhuma outra presença se compara a esta. Nenhuma outra presença em todo o universo se compara à presença de Deus, pois Ele criou todas as coisas. Nada pode se comparar àquele que criou. É um exemplo de como quando a gente cria algo pelas nossas mãos, nós sabemos como fazer para funcionar aquilo, como que faz para consertar quando quebra, ou seja o que for. Assim é Deus, conhece a cada um de nós, sabe como nós agimos, sabe de todas as coisas, tudo que Ele criou. Então por que Ele não saberia, né, irmãos? Amém? Irmãos, por gentileza, vamos abrir as Bíblias em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, segundo escreveu o apóstolo Paulo, os grandes homens que já pisaram na terra, de grande fé, de grande esperança para o povo. Escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento, 13 cartas escritas pelo apóstolo. Foi um grande missionário, um grande homem, com certeza. E é como devemos ser também, né, irmãos? Todos os dias. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9, irmãos. Assim diz o Senhor: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficassem como eu, mas se não podem conter-se, casam-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se, ou quer dizer, do que arder de desejos. Amém, irmãos? Inclina as cabeças, vamos orar mais uma vez, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero orar ao Senhor mais uma vez nesta noite por esta palavra, uma palavra maravilhosa que o Senhor tem nos trazido mais uma vez, uma palavra de grande e extrema importância para todos os irmãos de alguma forma. Oh, meu Deus, traga grande entendimento, esconde essa palavra no coração de todos nós, para que não saia de forma alguma esta palavra, que saia apenas para aproveitarmos ela e pregar para quem precisa. Se não estivermos precisando, Senhor, o Senhor sabe que alguém sempre vai precisar, e através de nós podemos levar essa palavra, podemos trazer grande graça através dessa palavra, meu Deus, grande salvação àqueles que precisam. Não deixe, meu Deus do céu, de forma alguma, que alguém escute essa palavra e fique apenas para ele. Não fique apenas para cada um de nós, mas para que possamos levar adiante, porque é algo extremamente urgente na igreja contemporânea, nas pessoas que estão aí afora, meu Deus. Eu lhe peço que guie este culto, que guie esta palavra, fazendo nós entendermos completamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre namoro, porque é um tema que quase não se fala, né? Mas a gente tem que falar sim. Às vezes fala de uma outra forma, né? Que de repente não dê para entender, mas dessa forma eu quero expor realmente de uma maneira que dê para compreender o que significa namoro, de onde surgiu essa coisa, né? Por que existe, quando, como que foi criado, né? Eu queria que os irmãos soubessem que o namoro, ele não é de Deus, né? Que a Bíblia nunca citou namoro, nunca citou coisa assim do tipo, né? A única coisa que a Bíblia cita é que o namoro, no caso, a tradução de namoro, né, que significa uma pessoa que se relaciona sem compromisso algum. Aí no caso, o que eu quero dizer para os irmãos? O namoro, ele surgiu no final do século XIX, ou seja, mais ou menos na época da escravatura brasileira, quando Dom Pedro II comandava o Brasil, até que ele
mandou a carta para sua filha, né, a princesa Isabel, para que libertasse os escravos, né, porque ele não tinha como oficializar a escravatura e tudo mais. Mas foi mais ou menos nessa época, né, que começou essa questão de namoro. Namoro é uma pessoa que se relaciona com outro sem ter compromisso conjugal, sem ter um noivado, né? Enjoou, deixa pra lá e pronto, esquece, né? É esse negócio de fica pra lá, fica pra cá, né? Olha só, o que Deus está nos mostrando aqui, né? Antes de eu chegar na palavra, eu queria falar outra coisa aos irmãos. Há mais ou menos uma semana atrás, foi o dia do namoro, né? Quarta-feira passada, né? E os irmãos sabem que dia 13, assim como dia 12 é dia dos namorados, dia 13 é dia do Santo Antônio, que os católicos, né, sempre falam, né? Cada cidade tem um padroeiro, né? E eles dizem que esse santo é o santo casamenteiro, é o santo que junta casal para namorar, né? Só que a gente sabe pela palavra que isso é um absurdo, né? Uma coisa assim que a gente tem que desfocar completamente disso, porque isso não é bíblico, né? Confiar a nossa vida numa coisa que não existe, né? Uma coisa, um ídolo pagão, né? Uma estátua, uma imagem, né? Porque eles ficam olhando para aquilo e pedindo, eu quero casar, eu quero isso, eu quero arranjar alguém. A gente sabe que é totalmente disperso da consciência da palavra de Deus, né, irmãos? E eu queria falar para os irmãos que não é só no Brasil que acontece isso. Aqui é dia 12 de junho. Em Portugal, por exemplo, acontece também, em Portugal, dia 14 de fevereiro. Da mesma maneira que a gente faz aqui. Só que é outro mês, outra data, 14 de fevereiro. E é uma coisa assim que não é... Muitos poderiam até pensar, né? Só no Brasil. Não é só no Brasil. Em várias partes do mundo. Como, por exemplo, que citei aqui Portugal, né? É uma tradição, né? Olha só como que a palavra de Deus nos fala aqui. No versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e viúvas, que lhes é bom se ficassem como eu. O apóstolo Paulo aqui, ele quer dizer o quê? Que naquela época ele não se casou, né? Ele foi um missionário que iria só servir a Deus, não queria saber de mais nada, né, irmãos? E ele diz aqui para a igreja de Corinto que se é possível a pessoa, tanto viúva, que no caso viúva é aquela que perdeu seu marido, está livre, né, para se casar com outro, porque ele faleceu, né? Se possível, for como ele, que suporte, que não seja tentado, que não tenha hormônios aflorados a ponto de não aguentar, né, desejos sexuais, que se case depressa, né? Se não for como ele, né? Que se case depressa, né? Porque aqui ele diz assim, porque é melhor casar-se do que abrasar-se, ou seja, ficar ardendo de desejos. Nós sabemos que nós somos fracos de carne, né? Que nossa carne é fraca. Se obedecermos à carne, de todas as formas, estamos distanciando do Senhor, né? E é claro que não é isso que o Senhor deseja. Ele está falando aqui, através do apóstolo Paulo, ele dá uma receita para que nós possamos seguir a nossa vida, né? De uma forma santa e pura, correta. No que caso? Casar-se com outra pessoa, ou seja, escolher uma pessoa que seja de Deus, que venha de Deus para se casar. Porque aí sim pode ter uma relação sexual dentro do casamento, que realmente não é pecado, né? Porque fora do casamento nós sabemos que significa fornicação, ou seja, é uma coisa impura diante dos olhos de Deus, né? Então que cada um escolha seu marido, que cada um escolha a sua esposa, para que não aconteça de caírem em tentação e, como diz em outra palavra, deixar cair em tentação, de repente começa a falhar, o outro falha e quando for ver já entrou em grande perdição, os dois, né, irmãos? Aqui eu estou falando de como que surge o namoro, o que pode trazer, né, e tudo mais. Quero falar um pouco aos irmãos sobre relação sem compromisso, né, que é o que vamos falar agora. Irmãos, eu quero em Amós capítulo 3, livro de Amós,
capítulo 3. Aleluias. Glórias a Deus. Fica depois de Daniel, Joel. Amós capítulo 3, versículo 3, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O que a palavra de Deus quer dizer aqui? Não tem como duas pessoas estarem unidas se não estiverem de acordo. Se um quer casar e o outro não quer, não tem como os dois andarem unidos. Não tem como as duas pessoas darem certo. Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala casem-se, eu falei agora há pouco, tem que escolher, mas escolher com sabedoria, através de Deus, né? Com grande sabedoria. Casou-se, se de repente não andarem em acordo, pode ser que no futuro próximo tenha algo que possa nos ferir, né? De repente um não anda em acordo, vamos supor, de repente aqui no caso aqui que eu estou falando, um quer casar e o outro não quer. Já não dá certo desde o início. Eu não quero noivar, eu quero um relacionamento sem compromisso nenhum. Já não dá certo. Mas também isso serve para casados. Aqueles que se casam, é uma coisa muito séria, né, irmãos? Porque quando se casa, é para o resto da vida. A pessoa, ela vai estar ao seu lado a todo instante, a todo momento. Então, tanto o marido quanto a esposa tem que se respeitar, tem que estar sempre de acordo. Olha, eu queria fazer tal coisa, o que você acha disso? E aquilo, o que você pensa sobre isso? E saber um do outro a opinião de o que um quer um com o outro, né, irmãos? Para que não haja desacordo. E dentro do casamento é mais fácil de discernir as coisas, mas fora do casamento, no caso, sem compromisso nenhum, se as duas pessoas estiverem juntos e não entrar em acordo, nunca vai dar certo. Vamos supor, não é de Deus. Um rapaz, ele quer se casar com uma moça e a moça não quer se casar. Eu não quero, sai fora. Isso não é de Deus. Se ela não quer, amém. Procura uma mulher que realmente queira te dar valor, queira dar valor a Deus, queira ter temor de Deus, que é o que realmente importa, ter temor de Deus, em primeiro lugar. Né, irmãos? Aqui também diz em 2 Coríntios, capítulo 6, vamos lá, irmãos, 2 Coríntios, aleluias, capítulo 6, versículo 14 e 15. Glórias a Deus. Olha só o que diz aqui. Não vos ajunteis um ao outro jugo com os infiéis, porque que participação tem a justiça com a injustiça? E que comunicação tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e a Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? É o que eu acabei de falar aqui, irmãos. Como diz aqui, a luz não pode se misturar com as trevas. Por que um cristão que está ali, está dentro da igreja, está tudo certo, está se membrando, ele vai se comportar com outra pessoa de uma forma diferente? O que eu quero dizer? Uma pessoa que está lá no mundo, ele não pode, de forma nenhuma, olhar para aquela pessoa e querer, eu quero me casar com ela, mas ela não quer se casar. Por quê? Porque ela quer viver as coisas do mundo, os prazeres do mundo, da forma dela, da forma do coração que dela quer. E precisamos estar em concordância. Aqui diz sobre a fidelidade, que parte tem o fiel com o infiel. De repente, aquela pessoa que está ali querendo um relacionamento, quer levar as coisas a sério, quer ser fiel a Deus, quer ser fiel ao seu cônjuge, mas o outro não quer.
Então não vai bater um com o outro. Se um tiver em discordância, o outro tiver concordando e o outro não querer as coisas da mesma maneira. Os dois têm que sempre pensar da mesma maneira. Porque Deus, ele não se contamina com o pecado também. Se nós pararmos para pensar, ele fez com que Jesus morresse na cruz por nós, justamente porque na palavra diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus está. Ou seja, não temos parte com Deus. Por quê? Porque somos pecadores. Então ele faz de Jesus a ponte para chegarmos em concordância e enfim conseguirmos chegar a Deus através de Cristo. Assim também é o homem, é a mulher, quando quer se relacionar, para que não tenha algo impuro, ou seja, um namoro no caso, né? Mas que tenha um noivado e um casamento muito breve, né? Para evitar muitas coisas, muitos pecados. Então eles vêm e entram em concordância, né? Eles precisam, como se fosse uma balança. Tem que estar equilibrada dos dois lados. Se de um lado está 50 quilos, o outro também tem que estar 50. Não tem que estar assim, 50 quilos e 100 gramas. Um exemplo. Os dois têm que estar em equilíbrio. Os dois têm que estar igual, idênticos, para que haja, então, uma bênção de Deus. Porque Deus não vai abençoar ninguém que, de repente, vai se relacionar com alguém, mas a outra pessoa não quer nada. Quer apenas fanfarras e coisas e tudo mais. E o pior de tudo, tirar o crente da igreja. A pessoa que está fora. Né, irmãos? É muito perigoso isso. 1 Coríntios capítulo 15 também fala. Aleluia. Estamos falando sobre relações sem compromisso. Algo muito sério hoje na sociedade, que envolve a igreja, que envolve as pessoas do mundo. Infelizmente, uma bagunça. Essa é a palavra certa, bagunça, muito bagunçado, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha só, esse versículo é um versículo que eu gosto muito de citar ele, irmãos. Quando estamos, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, se nós deixarmos se levar pelas coisas que o mundo fala, que as outras pessoas que não são da igreja falam, a gente acaba corrompendo os bons costumes, ou seja, corrompendo as coisas de Deus para conosco. De repente estamos pedindo por algo e não alcançamos. Estamos esperando por algo e de repente não acontece. O desejo que está no nosso coração jamais vai acontecer. Por quê? Porque as conversações más que vêm aí pelas outras pessoas, ou seja, você é de Deus, você tem que imitar a Cristo. Você precisa imitar Jesus. E para imitar Jesus, você não pode agir na igreja de uma forma e fora outra. Você tem que agir da mesma forma. Da mesma forma, é um casal que se une. Se eles pegarem e um está de acordo com a palavra e o outro não. De repente até quer casar, mas ao mesmo tempo está pensando, não, quero só namorar, se não der certo, não tô que me importa, né? Então, vamos supor, chega a se relacionar sexualmente e tudo mais, acaba levando um ao outro ao pecado. Por quê? Por conta das más conversações. De repente um leva a sério a palavra de Deus e o outro não está levando. Por quê? Porque um começa a falar uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, aquilo que realmente Deus deseja para os dois. Né, irmãos? E isso acaba tirando o crente do caminho. Acaba tirando as pessoas que de repente nem é crente também, mais ainda, do caminho certo. De repente tinha ali uma chance de se converter mais para frente, mas Deus, ele teve misericórdia, segura a misericórdia, mas chega uma hora que Deus perde a paciência e leva essa pessoa daqui. Leva essa pessoa para a eternidade, sem a salvação. E o que vai acontecer com essa pessoa, né?
vai passar uma eternidade sofrendo, pensando muitas vezes que teve chance, oportunidade, e por bobeira, por causa de um namoro carnal, algo que não tinha nada a ver, algo que atrapalhou sua mente, as conversações, as más companhias que ele teve, né, irmãos? Namoro carnal é o que Deus não quer, o que Deus não deseja. Quero falar também aos irmãos o que Deus quer para o homem. Gênesis capítulo 2. Olha o que Deus quer para o homem. Quando eu falo homem, né, eu cito os dois sexos, né, o homem e a mulher. Gênesis capítulo 2, irmãos, versículo 18. Olha o que Deus quer para o homem. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Façamos uma ajudadora que esteja como diante dele. Ou seja, uma ajudadora idônea, uma pessoa que auxilie ele nas obras do Senhor. Por que Deus fala que não é bom que o homem esteja só? Porque a palavra diz que onde estão dois ou mais em nome do Senhor, ali Ele está com eles. Olha só, o Senhor Ele nos diz isso porque muitas vezes achamos que podemos fazer tudo sozinho, mas não é muito bem assim, né, irmãos? De repente um trabalha, o outro cuida da casa, faz as coisas. Ou seja, é o equilíbrio que eu falei agora há pouco, da balança. Ó, a balança equilibrada. Os dois equilibrando. Um, quando trabalha, traz o sustento para casa, um exemplo, né? O outro vai e ajuda dentro de casa. Né, irmãos? Mas isso eu estou falando para casados. Isso não pode acontecer para uma pessoa que namora. E eu não estou falando assim, irmãos, de pessoas que apenas namoram, tem um pai ali, mora com os pais, o outro também mora com os pais. Eu estou falando de pessoas que ainda não são casadas. Eu vejo muitas pessoas aí, infelizmente, inclusive parentes meus, infelizmente, anos e anos junto com uma pessoa e nunca se casou. Isso é muito sério. Isso tira a bênção da pessoa, de ser uma pessoa abençoada. Né, irmãos? Ou seja, se a gente não for levar de acordo com a palavra, estar com uma pessoa, case-se com ele, case-se com ela, esteja de acordo com a palavra. Porque se você encostar numa pessoa, o lábio numa pessoa, beijar a boca de uma outra pessoa, você só pode fazer isso se você estiver compromissado com ela, se estiver realmente dentro do matrimônio, né, irmãos? Porque antigamente, como eu citei agora há pouco, antes do século XIX, antes da escravatura e tudo mais, as pessoas obedeciam, tinham temor a Deus. De repente, uma moça se interessava por um rapaz. Já chegava os pais dos dois, opa, peraí, os dois vão se relacionar? Tudo bem, vocês vão casar. Era assim que funcionava, né? Os irmãos sabem, né? A gente pesquisando história, a gente sabe como que funcionavam as coisas do mundo antes. Para pegar na mão, levava um mês. Para dar um beijo no rosto, já levava mais meses ainda. Não sei quanto tempo que levava um noivado. Depois do casamento que acontecia um abraço e as demais coisas que um casal pode ter através de um casamento, né? Agora hoje, irmãos, infelizmente, tudo acontece na mesma hora. Conheceu agora, já está beijando, já está se abraçando, já tendo orgias, tendo coisas assim cabulosas, irmãos. Nós sabemos disso, né? Então, Deus, Ele quer que o homem e a mulher estejam juntos, um ajudando o outro, né, irmãos? Porque a palavra diz aqui que façamos uma ajudadora, uma auxiliadora idônea, ou seja, uma auxiliadora o quê? Inteligente, sábia dentro de casa, que possa ajudar o marido, ou vice-versa. Se a mulher trabalha e o homem fica em casa, porque acontece, tem casais que são dessa forma, por conta de hoje ser difícil o trabalho, e de repente a mulher consegue e o homem não, e os dois trocam ofícios, né? Mas o que importa é que sempre andem em concordância, em equilíbrio, um ajudando o outro.
Amém. Glórias a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, de novo, irmãos. Vamos lá. Falando exatamente sobre o que Deus quer para o homem. Aleluias. 1 Coríntios, capítulo 6. Glórias a Deus. Versículo 18 ao 20. Olha só. Fugir da prostituição, ou seja, fuja da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tende de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Gloriai para Deus do vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fuja daquilo que desagrada a Deus, das coisas impuras de Deus, porque o homem comete pecado fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, o homem e a mulher, quando vai se relacionar, como eu falei agora há pouco, agora especificando na palavra, provando na palavra aqui, nem a mulher, nem o homem pode se desejar antes do casamento. No caso, se estiverem namorando, estão em completo pecado. Por quê? Porque não vai ter jeito não tem como não desejar um outro. Um vai olhar para o outro e vai sentir desejo. É normal, é natural da carne. A carne vai querer aquilo. Mas, e principalmente se os dois não estiverem santificados, não estiverem de acordo com a palavra, como se falei agora há pouco, antigamente como que funcionava? Um vai querer casar com o outro, os pais entravam no meio. Não, vocês vão se relacionar sim, mas vão se relacionar como? Noivando, já vai noivar, entra o noivado, começam a se conhecer, conversam na sala ali, tá sentado no sofá. Os pais estão a 10 metros, no máximo, né, irmãos, de distância do casalzinho ali. Para que os dois conheçam, né, e vão se conhecendo, tendo entendimento um do outro, né, para que seja um casamento saudável. Era assim que era antigamente, era como deveria estar sendo hoje, né, também. Hoje é muito difícil disso acontecer. Acontece ainda, mas é muito difícil de acontecer. Agora, hoje não, as pessoas se encontram escondidas, se encontram de maneira que, às vezes, até o pai e a mãe sabem, né? E eles deixam tudo isso acontecer, né? Mas eles não sabem que essas pessoas, agindo dessa forma, estão pecando contra o seu próprio corpo. O corpo não é deles, ou seja, o nosso corpo não é nosso. Não podemos fazer qualquer coisa com nossos corpos, que é templo do Espírito Santo. Né, irmãos? Como eu já citei uma vez, que eu preguei aqui, eu falei assim, como que pode uma casa, estando suja, não vai receber bichos, como rato, barata, seja como for, se for uma casa muito suja e não limpar, né? Ao contrário de uma pessoa que limpa uma casa e deixa brilhando, não vai aparecer bicho. Porque está limpo. Vai ficar com um cheiro bom, né? Cheiro agradável, né? As pessoas vão pisar na sua casa e vai ver, nossa, está bem organizado, está limpo, né? Assim também é o nosso corpo. Se destratarmos nosso corpo, as coisas muito ruins vão acontecer para nós. Deus vai deixar de agir na nossa vida. Ele não é porque Ele não quer, é porque, como eu falei, Deus não compactua com o pecado. Para Ele poder olhar para nós com piedade, com misericórdia, para que Ele possa nos abençoar, é apenas nós fugindo do pecado, fugindo de tudo que nos faz pecar. No caso, para o casal que ainda não está noivando, não está nem planejando casar, fuja da prostituição, porque isso destrói a nossa vida. Irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4... Estou quase terminando, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 5.
o que Deus quer para o homem. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não há paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ou seja, irmãos, glórias a Deus. A vontade de Deus é que fugimos deste lado obscuro, que nos abstenhamos e que possamos fazer a vontade dele. Qual que é a vontade de Deus? O que o apóstolo Paulo falou. Se você não resiste a tudo isso, que você se case. Se você está aí, morrendo de vontades, desejos sexuais que estão fora da nossa imaginação, uma loucura, né? Case-se. Case-se depressa. Por quê? Porque você fugindo de tudo isso, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai agraciar você de tal maneira que de repente podemos ficar de boca aberta. Mas claro, não apenas casar, mas temos que vigiar, cuidar um do outro, né? Não fazer como um namoro que vem, a pessoa vai, se relaciona, se prostitui, se entrega à carne, se entrega a tudo que faz errar, tudo que distancia ainda mais de Deus. Jesus Cristo, misericórdia, meu Deus. Olha só, irmãos. Provérbios capítulo 19 também fala algo muito tremendo aqui. Aleluias, glórias a Deus. O tempo voou hoje. Aleluias. Provérbios 19. No versículo 14. A casa e a fazenda são a herança dos pais, porém do Senhor vem a mulher prudente. Ou seja, a casa e a fazenda são a herança dos pais. A mulher prudente vem do Senhor. Aquela mulher que não fica pensando em fazer as coisas que os outros falam. Ah, você vai casar? Você vai ter uma relação com aquele cara? Vai querer noivar? Vai casar? Não, pra quê? Continua na vida que você tá. Relaciona com... Vai lá, fica com ele e tudo mais, né? Não pensa em casamento, não, né? Só que a mulher prudente não vai pensar dessa forma. A mulher prudente que vem do Senhor, ela vai pensar, não, eu sou de Deus. Eu quero arranjar um varão, mas eu quero arranjar um varão também que seja de Deus e que concorde comigo. E como eu citei as más conversações, aí chegam os parentes, chegam ali os coleguinhas de trabalho e fala, vai casar? É sério? Você vai ficar com aquele cara? Não, aquele cara não sai da igreja. O diabo agindo todo momento. Ele faz desse jeito, irmãos, para tirar o crente do caminho. Mas como eu falei, a mulher prudente, ela jamais vai deixar isso acontecer. Ela vai ser uma mulher que vai servir ao Senhor e vai ajudar o marido, o futuro marido, na qual ela deseja se casar. Glórias a Deus. Que tremendo, irmãos. O Senhor fala grandemente aos nossos corações e vai continuar falando, né, irmãos? Estamos terminando. Vamos terminar com isso, irmãos. Para onde que vai esses fornicadores? Caso sejam namorados e não noivos e casados, irmãos. Apocalipse, capítulo 22. Agora vamos falar o destino, rapidamente aqui, para encerrar. O destino de quem se entrega à carne, quem se entrega ao namoro, não se entrega ao noivado, ao casamento, como que é o certo, o modo bíblico. Como Deus deseja, como nós já vimos aqui nessa noite. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15.
Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer um que comete a mentira, ama e comete mentira. Como estamos falando aqui, hoje, nesse momento de prostituição, de fornicação, aqui, olha só, o que vai acontecer? Essas pessoas ficarão de fora da porta. Que porta que Deus está falando? A porta do céu. Não vai adentrar essa porta. Ficarão fora aqueles que buscaram o desejo da carne. Ou então que tentaram lutar, mas desistiram. Porque falaram que não era fácil. Ah, não é fácil, acho que eu vou desistir, vou voltar para o mundo que estava mais fácil. É assim que acontece, irmãos. Infelizmente, muitos por aí pensam dessa forma. E vai ficar fora da cidade nesse dia. Olha o destino dessas pessoas. Em Apocalipse 21:8. O último capítulo para a gente encerrar agora. 20, versículo 8. 21, perdão. Quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários. Qual que é o destino deles aqui? A sua parte será no lago de fogo que arde como enxofre, que é a segunda morte. Como é que é? É isso mesmo. Vai ser no lago de fogo. Aqueles que prostituem, aqueles que fornicam, aqueles que levam a sério essa coisa de santo casamenteiro, essa coisa de ouvir as más conversações, de não fazer o que o apóstolo Paulo foi usado por Deus para fazer. Casem-se. Não fica aí solteiro, não. Não fica aí, não. Vai ter filho, 3, 4 filhos, ficar 20, 30 anos sem se casar. Porque Deus não quer isso de nós, né, irmãos? E se Deus não quer isso de nós, por que vamos teimar em fazer isso? Eu sei que essa palavra vai mexer com muitos aqui. Eu tenho certeza que muitos não vão deixar de ouvir essa palavra sem sentir um pouco de temor. Porque eu sei que alguém vai precisar dessa palavra. E se precisar, irmão, não ignore. Porque Deus ele não vai gastar meia hora, 35 minutos usando um servo dele em vão. Ele não vai usar em vão. Ele sempre usa para algum propósito na terra. Eu não sei qual o propósito de Deus neste momento, mas ele vai agir. De alguma forma ele vai agir. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Que possamos abrir nossas mentes, nossos corações neste momento. Que não caiamos mais em pecado. Que não caiamos em tentação, meu Deus. Aqueles que não são casados, que estão namorando, meu Deus. Abra a mente desses casais, desses jovens imprudentes, até mesmo os adultos, ou então idosos, pessoas velhas que ainda não se casaram. Abram a mente deles, meu Deus. Usa-os da maneira que te agrade, meu Deus, não da maneira que eles querem. Dê o caminho certo a essas almas, para que elas não pereçam eternamente. Eu lhe peço isso e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo do Senhor.